O sistema articular, pessoal, para falarmos dele, temos que conversar sobre o aparelho locomotor, né? O sistema articular, ele faz parte do aparelho locomotor, né? Então, o aparelho locomotor, ele vai ser formado pelo sistema articular, pelo sistema esquelético e também pelo sistema muscular. Esses três sistemas formarão, então, o aparelho locomotor. A sindesmologia é o estudo, né, que se encarrega, né, de conhecer melhor como que ocorrem as articulações em diversas partes do nosso corpo. Sindesmologia ou artrologia, tá? Se encarrega então do estudo das nossas articulações. E aí, o que seria uma articulação ou juntura? É a forma, é o modo através do qual dois ou mais ossos fazem contato entre si. É a forma, o modo em que dois ossos se unem entre si, se ligam, estão juntos, estão próximos, tá? A palavra articulação provém do grego artron, que significa juntura, e do latim articulatio, que também significa juntura. Só uma curiosidade. Muito bem. Como classificamos as articulações? Nós classificamos de forma geral em três tipos, tá? E quando nós falamos de classificação, temos dois tipos de classificações. Uma classificação é uma classificação morfológica, né, anatômica, que se encarrega de classificar essas articulações pelas estruturas que o formam, pela forma que essas estruturas têm, tá? E temos a classificação funcional que se relaciona aí com o movimento, o tipo ou a quantidade de movimento que cada articulação consegue realizar. Então, nós podemos fazer uma classificação funcional, tá? Bom, e aí, pensando nas articulações de forma morfológica, pensando na classificação morfológica, nós temos três tipos: fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Tá? Fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Bom, por que são chamadas articulações fibrosas? Porque pensa uma coisa, vocês já... E aí eu quero que vocês participem, tá bom? Podem ligar seu microfone e tal, se quiser conversar. Quando a gente faz um muro, uma parede de tijolos, a gente simplesmente empilha um tijolo com outro? É assim que a gente constrói uma parede? Fala para mim. Não, precisa ter alguma coisa que ligue, que grude. Isso, precisa de uma liga, algo que grude um tijolo ao outro. E que nós utilizamos para grudar? Cimento. Cimento, né? Uma mistura de cimento. Joia. Então é isso mesmo. Da mesma forma, nas articulações, nós não vamos ter somente ossos se articulando. Entre os ossos que se articulam, vamos ter algo que faça essa ligação, né? E no caso das articulações fibrosas, né? Nós temos tecido conjuntivo que faz esta ligação, tá? Lembrando que o tecido conjuntivo é aquele tecido formado por colágeno, né? Por fibroblastos, aquele tecido conjuntivo que lembra, por exemplo, quando a gente vai numa açougue, né, no mercado, no supermercado, ou no açougue diretamente, e compra uma peça de carne, tem uma membrana branca, prateada, né, que envolve essa carne, que é bastante dura e às vezes difícil de cortar. Essa membrana, que no caso do músculo se chama fáscia muscular, né, é formada por tecido conjuntivo. Então, a fáscia muscular é um tipo de tecido conjuntivo, certo? Bom, agora, entre os ossos, nós vamos encontrar tecido conjuntivo, tá? E quando nós temos tecido conjuntivo que faz essa ligação entre um osso e o outro, nós estamos falando das articulações fibrosas. Articulação fibrosa. Mas existem situações onde os ossos se ligam entre si através de outro tecido, um tecido
formado por cartilagem, tecido cartilaginoso, né? E para quem não conhece a cartilagem, acho que todo mundo conhece cartilagem, mas quem não conhece, vamos lá. Quando a gente come, né? Vocês sabem que gordo só pensa em comer, né? Então, eu só faço exemplos de comida. Mas vamos lá. Quando a gente come uma coxinha de frango, uma coxa de frango, uma coisa deliciosa assim, nas extremidades da coxa vocês vão encontrar uma parte que é branca, às vezes transparente, né, branca, crocante, né, e que é mais fraca do que o osso, mas é mais dura do que a carne da coxa, né? Isso que é um tipo de cartilagem. Essa cartilagem é a cartilagem hialina, tá? E ela faz parte aí, no caso desse nosso exemplo, da coxa, né? Nas extremidades aí. Faz parte do que nós vamos chamar no futuro de cartilagem articular. Bom, é uma cartilagem. Todo mundo entende que é uma cartilagem. Se a gente pegar a pontinha do nariz e apertar a pontinha do nariz, ela é molinha, mas a gente aperta, solta e volta, né? O que estava antes. Ninguém fica com o nariz amassado, né? Então, graças a quê? Professor, a que essa parte é formada por cartilagem. Pode falar. o joelho tem uma cartilagem, né? Sim, o joelho também tem cartilagens. Tem 2 semidiscos de cartilagem chamados meniscos, né? Que fazem justamente a acomodação entre o fêmur e a tíbia. Também vamos conhecer, tá? Então, cartilagens. Então, as articulações que apresentam cartilagens entre os ossos que se articulam são denominadas, são classificadas como articulações cartilagíneas. Cartilagíneas, tá? Muito bem. E aí nós temos o terceiro tipo. O terceiro tipo é justamente as articulações sinoviais. Articulação sinovial. Ok? E essas articulações sinoviais, elas são complexas, porque elas apresentam vários elementos necessários para que estas articulações possam realizar muito movimento, né? Então, essas articulações sinoviais se chamam assim, graças a que entre os ossos que se articulam, há a presença de um líquido chamado sinóvia. Sinóvia. Tá? A sinóvia. Sinóvia ou líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica as superfícies que se articulam nestas articulações. E para nós termos um líquido entre estes ossos que se articulam, eu preciso delimitar uma área com uma membrana, né, que mantenha então esse líquido preso entre os ossos que estão se articulando, tá? Então, veja bem, esse líquido, ou essa sinóvia, fica preso dentro de uma cavidade que é delimitada por uma membrana chamada cápsula articular, tá? E que permite, então, grande quantidade de movimento. Muito bem. Então, a classificação morfológica anatômica se refere a estas 3, né? Articulações fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Muito bem. Mas esta é a classificação morfológica. Morfológica. Ok? Mas nós temos uma outra classificação, que é a classificação fisiológica. Fisiológica. E neste caso, nós vamos falar da amplitude ou da quantidade de movimento que as articulações realizam. As articulações fibrosas, né, praticamente não têm movimento nenhum. Por isso são classificadas como sinartroses. Ou seja, sem movimento. Já as articulações cartilagíneas conseguem realizar pouco movimento. E neste caso, como realizam pouco movimento, elas são chamadas de anfiartroses. São classificadas, como anfiartroses. Ou seja, articulações que realizam pouco movimento.
E as sinoviais são aquelas que realizam muito movimento. E estas são classificadas como diartroses. São classificadas como diartroses, tá? Então, de forma geral, nós classificamos aqui de forma morfológica, fibrosa, cartilagínea, sinovial, e fisiológica, sinoartrose, anfiartrose e diartrose, tá? Essa seria a nossa classificação geralzona, sim? E aí alguém perguntou, o que acontece com a articulação quando ela estrala? Quando estrala, acontece que você desloca esses ossos que estão aí juntinhos, fazendo uma articulação, né? E às vezes, por algum movimento ou por alguma pressão ou tensão, né? Você puxa, né? A cápsula articular termina esticando e causa justamente esse barulho entre os ossos que fazem parte aí desta articulação, tá? Muito bem. Este quadrinho, pessoal, é um quadrinho que resume toda a aula de articulação. Então, se você sabe, de forma geral, todo esse quadrinho que vou mostrar agora, vocês sabem a aula de articulação. Tudo bem? Então, vamos lá. Como classificamos as articulações? Em fibrosas. Espera um pouquinho. Em fibrosas, né? Só que estas fibrosas ainda se dividem em outras. Quais? Suturas. As suturas se subdividem em tipos de suturas, como planas, escamosas, serráteis, denticuladas, e existe mais uma chamada esquindilese, que a gente vai ver também. O segundo tipo de articulação fibrosa, o primeiro era a sutura, lembra? O segundo tipo será a sindesmose. Sindesmose, ok? Sindesmose. Qual a diferença entre uma e a outra, entre a sutura e sindesmose? Bom, vamos lá, vou adiantar um pouquinho. A sindesmose, ela apresenta uma quantidade de tecido conjuntivo, fazendo essa liga, né, que nós já conhecemos, uma quantidade muito grande, bastante grande, entre os ossos que se articulam. Enquanto que a sutura é formada por pouquíssima quantidade de tecido conjuntivo entre as peças ósseas que se articulam. Tá? Então, essa é a primeira diferença, né? E bastante importante, tá? Depois, as sindesmoses se subdividem? Sim, se subdividem em gonfoses. O que é uma gonfose? É uma subdivisão da sindesmose e ocorre justamente entre a raiz do dente e o alvéolo dentário. Somente entre a raiz do dente e o alvéolo dentário. Professor, mas existem outras sindesmoses? Sim, existem muitas, tá? Mas as gonfoses são aquelas que ocorrem entre a raiz do dente e o alvéolo dentário, tá? Pessoal, só vou abrir a porta aqui, porque estou sozinho. Vou abrir a porta para minha esposa. Um minutinho só, tá? Voltei. Então, continuamos. E o terceiro tipo de articulação fibrosa se chama membrana interóssea. O que é? É uma membrana. Formada por quê? Por tecido conjuntivo fibroso. Tá? E como o seu nome diz, interóssea, ou seja, está entre os ossos, né? Está entre ossos, tá? Membrana interóssea. Aí sim, acabamos as articulações fibrosas e entramos agora nas articulações cartilagíneas.
Muito bem. Por que são cartilagíneas? Porque possuem cartilagens entre os ossos que se articulam, não é? E aí eu tenho dois tipos de articulação cartilagínea. Uma sincondrose e uma sínfise. Depois vamos ver por que se chamam desta forma, tá? Muito bem. Depois das articulações cartilagíneas, nós temos as articulações sinoviais. Tá? E estas também se subdividem em planas, trocoidea, o pivô, gínglimo, celar, elipsoidea, bicondilar, esferoidea ou cotílica. E pronto, é só esse quadrinho simples de tudo aí, tá? Muito bem. Vamos lá. Começamos agora a destrinchar esse quadrinho. Vamos conhecer passo a passo e em detalhes cada uma dessas articulações. Bom, primeira coisa, então começamos com as articulações fibrosas ou as sinartroses, né? Fibrosas porque tem tecido conjuntivo entre as peças ósseas que se articulam. E sinartroses porque elas realizam quase nenhum movimento, né? Ou seja, não tem quase movimento, tá? Bom, então as articulações fibrosas se caracterizam aí porque o tecido conjuntivo fibroso é o que se interpõe entre os ossos que se articulam. E como falei agora há pouquinho, ele é praticamente imóvel. Como podemos dividir as articulações fibrosas? Em três tipos: sutura, sindesmose, membrana interóssea. E a gonfose pode, para alguns autores, ser considerada mais um tipo de articulação fibrosa, mas na nómina anatômica ela é considerada um subtipo da sindesmose, tá? Mas por isso coloquei aqui ela aqui, a gonfose. Muito bem. Então começamos agora pelas suturas. As suturas são típicas do crânio. Então nós encontramos suturas nos ossos do crânio, né? E nestas vamos encontrar uma pequena quantidade de tecido conjuntivo, bem pequena, tá? Bem pequena, praticamente a gente não consegue enxergar esse tecido conjuntivo entre essas peças ósseas que se articulam, tá bom? Muito bem. Como podemos classificar as suturas? De acordo à superfície de contato entre as peças ósseas que se articulam. Se as superfícies são planas, a sutura será plana, não é? E assim vamos classificá-las em escamosas, serrátil, denticulada e esquindilese. Vamos ver cada um desses tipos. Professor, entre o que a gente encontra elas? Entre as peças ósseas que se articulam. Tá? Imagina que os tijolos são os ossos e o cimento entre os tijolos seria o tecido conjuntivo, tá bom? Bom, e aí entramos então em tipos de suturas. Sutura plana é quando nós temos as peças, as superfícies ósseas planas, como aqui, ó. As superfícies ósseas são planas, né? Onde encontramos uma sutura plana? Por exemplo, entre os ossos do nariz. Entre os ossos do nariz. Quando a gente olha, né, aqui os ossos do nariz, olha aqui, ó, praticamente a superfície é retinha, é plana, tá? Superfície é plana. Então, essa aqui é a sutura plana. Sutura plana. Muito bem. Continuando. Depois nós temos um outro tipo de sutura, chamada sutura escamosa. A sutura escamosa é aquela onde nós temos superfícies planas, como aqui, mas também em forma de bisel. O que é isso aqui, ó? Um formato em bisel. Como assim? Quando a gente olha uma agulha de costura no microscópio, ela tem a ponta nesse sentido, assim. Tá? Uma agulha de costura. Mas quando a gente olha uma agulha de injeção,
A agulha de injeção, ela é mais ou menos assim, ó. Né? Então, esse formato aqui é um formato em bisel. É um formato cortante, como está aqui, né? Como está aqui no círculo, tá? E aí vocês veem, então, dois ossos que visualmente parecem uma escama, um sobreposto ao outro, tá? Como assim, professor? Por exemplo, aqui nós temos a sutura entre o osso temporal e o osso parietal. Esta aqui é a sutura escamosa. Essa aqui é a sutura escamosa, tá? Entre o temporal e o parietal. Muito bem. Mas cuidado, hein? O nome da articulação, no caso, é sutura internasal, nome da articulação. Mas a classificação é sutura plana. A classificação deste tipo de sutura é sutura escamosa. Mas o nome da articulação é sutura temporoparietal. Por quê? Porque está entre o parietal e o temporal. Por isso, temporoparietal. Ok? Sutura temporoparietal. Qual que é a sutura, professor? Não entendi, por favor, me mostre. Mostro. Ó, esta aqui é a sutura temporoparietal. Essa aqui, ó. Essa linha de separação aí entre esses ossos. Sutura temporoparietal. Tudo bem? Muito bom. Continuamos, então. Muito bom. Próxima. Sutura denticulada. A sutura denticulada, pessoal, olha aqui, ó. Entre os ossos que se articulam, parecem pequenos dentes, né? Aqui, 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 né? Então, dá um aspecto de pequenos dentes aqui, tá? Por isso se chama denticulada. A superfície óssea que se articula tem aspecto de dentes, certo? E neste caso, nós temos como exemplo esta sutura aqui, é mostrada pela seta preta. Esta sutura aqui, ó, entre os ossos parietais, se chama sutura sagital. Sutura sagital. O nome da sutura, sagital. A classificação, sutura denticulada. Sutura denticulada. Tá? Então, vejam, nós temos duas coisas diferentes. Classificação e o nome, tá? Se eu falasse para vocês, por exemplo, a Rosana é uma aluna. Sim, é uma aluna. Como a classificamos? Como aluna de radiologia, né? Então, ela é classificada pelo curso como aluna de radiologia. Qual que é o nome dela? Rosana. O nome dela é Rosana. Certo? Podem perguntar, tá bom? Pode perguntar. Próxima sutura. Sutura serrátil. Sutura serrátil. Ó, serrátil lembra a serra, pequenos dentes de serra. Então, as superfícies ósseas que se articulam têm o formato de pequenos ou finos dentinhos de uma serra, né? Por exemplo, aqui nós temos, olha, uma sutura que tem esse aspecto aqui, ó. Se chama sutura frontal ou metópica. Esta sutura não existe em todas as pessoas, porque, na verdade, isso aqui se forma pela ausência de ossificação total do osso frontal, né? Quando nós somos recém-nascidos, os ossos frontais ainda não estão totalmente ossificados, tá? Então, isso aqui, depois, quando adulto, se torna uma coisa só, como no caso de um osso como este aqui, ó, um osso só, tá? Mas existem aí algumas pessoas onde há resquícios desta sutura aqui, ó, sutura metópica ou frontal. Ó, se vocês veem aqui a linha, né? Vou mostrar com uma setinha. Vejam, nós temos aqui a sutura metópica ou frontal, certo?
É uma sutura classificada como serrátil. Uma articulação, sutura serrátil. Muito bem, continuamos. Esquindilese. Neste caso, pessoal, neste caso específico, veja bem, eu quero que vocês olhem aqui, nesta figura, e vejam que, enquanto um osso tem uma crista, né, o outro osso tem um sulco, onde se encaixa a crista. Ok? E isso é classificado como esquindilese. Neste caso, o osso de cima é o osso esfenoide. Tá? E o osso de baixo é o vômer. Tá? Por isso que se chama esquindilese esfenovomeral. Tudo bem? Esquindilese. Muito bem, professor. Vamos para frente. Gente, até aqui nós acabamos a classificação das articulações fibrosas do tipo sutura. Vocês têm alguma dúvida aqui? Professor, Fale. todos eles têm o nome da classificação e o nome da sutura? Sim. Na verdade, nós estamos classificando as suturas. E, claro, cada sutura tem um nome. Né? É como se eu classificasse vocês, alunos da FATEC, por curso. Então, vou ter alunos do curso de rádio, alunos do curso de informática, de produção industrial, etc. Mas cada aluno tem seu nome. Né? Então, por exemplo, você é a... Andressa, você se chama Andressa, então o nome de você é Andressa. Mas se eu te classificasse dentro da classificação dos alunos da FATEC, você seria uma aluna de radiologia. Certo? Então, se eu voltar aqui, ó, por exemplo, nessa aqui, né? Eu tenho, como se chama esta sutura? Sutura sagital. Né? Essa sutura se chama sutura sagital. Mas qual é a classificação dela? Qual é? Denticulada. Ela é classificada como denticulada. Ok? Professor, Pode falar. a esquindilese, ela é uma sutura também? Esquindilese é uma sutura também? Sim, é uma sutura também. Por quê? Porque qual que é o conceito de sutura? É uma articulação onde não há movimento, quase não há movimento, e há pequena quantidade de tecido conjuntivo fibroso. Né? Então, nós temos aqui, ó, em celeste, pequena quantidade de tecido conjuntivo fibroso. Por isso é uma sutura também. Tudo bem? Pode perguntar, Andressa. O nome esquindilese é a classificação dela? Sim, esquindilese é a classificação dela, Andressa. Perfeito. Professor, o esquindilese... Perdão? Não entendi. Cortou. Professor, se esquindilese é a classificação dela, qual que seria o nome dessa sutura, então? Sutura? O nome dela é a esquindilese esfenovomeral. Perfeito. Que geralmente as articulações têm nome do osso que se articula. Geralmente. Não sempre, né? Mas geralmente. Assim como nós temos sutura internasal, porque está entre os ossos nasais. Parieto temporal, que está entre o parietal e o temporal. Né? Belezinha? Perfeito. Joia. Passamos à segunda classificação das articulações fibrosas. São as sindesmoses. Sindesmose. Ok? O que é uma sindesmose? É uma articulação fibrosa, onde nós temos bastante tecido conjuntivo fibroso. Aqui, ó. Quanto tecido conjuntivo temos, ó? Olha aqui, ó. Tecido conjuntivo,
tecido conjuntivo, né? Então, nessas articulações vamos encontrar bastante tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo se localiza entre ossos afastados. No caso, nas suturas, nós tínhamos ossos bem juntos, né? Agora nós temos ossos afastados. E é por isso que precisa de maior quantidade de tecido conjuntivo. Tudo bem? Aqui nós temos dois exemplos, ó, de sindesmoses. A sindesmose da coluna vertebral. Por exemplo, este ligamento aqui, olha, ele se inicia na primeira vértebra cervical, no atlas, e termina praticamente no sacro. Então, ele passa por toda a coluna vertebral anteriormente. Esse se chama ligamento longitudinal anterior. Este aqui é o ligamento longitudinal anterior. E é uma sindesmose. Por quê? Porque une todas as vértebras da coluna vertebral através de tecido conjuntivo em grande quantidade. Certo? Outro exemplo de sindesmose aqui, ó, o ligamento entre os processos transversos das vértebras. Se chama ligamento intertransversário. Né? Ligamento intertransversário. Ok? E dentro das sindesmoses, nós temos uma subdivisão que eram as gonfoses, que ocorre, as gonfoses ocorrem somente entre a raiz do dente e o alvéolo dentário. E o que nós entendemos por isto? Vamos lá. Ó, vou explicar aqui no nosso crânio. Aqui nós temos a maxila e a mandíbula, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Veja bem, se eu pegar esse dente, né, e eu retirá-lo, o que sobrou aqui? Um buraco, ó, uma cavidade. Ai, coitado, professor, deixou sem o dente. Fiquei sem dentinho, ficou assim. Que dente que é esse, professor? Banguelo. Esse é o incisivo. Qual a numeração dele? Ah, nossa, aí você me pegou. É só dentista que sabe. Esse é o 21, professor. É 21? Tá bom. Esse é. Você vai falar disso com o Elder já. Não se preocupe. Bom, e aí, gente, esta cavidade se chama alvéolo dentário. Então, a cavidade que deixou o dentinho se chama alvéolo dentário. Tá? Alvéolo dentário. E o que se encaixa nesse alvéolo dentário? A raiz do dente. Que no caso, aqui vocês veem ela incrustada no alvéolo dentário, ó. E entre a raiz do dente e o alvéolo dentário aqui, nós temos um ligamento, tá vendo? Ó, ligamento periodontal. Esse ligamento, ou cimento, né, que faz a ligação entre a raiz do dente e o alvéolo dentário. Essa articulação entre a raiz do dente e o alvéolo dentário se chama, aliás, se classifica como gonfose. Tá? A gonfose. E somente ocorre entre a raiz do dente e o alvéolo dentário. Tudo bem? Passamos para a terceiro tipo de articulação fibrosa. Articulação fibrosa terceira. Vamos lá. Nós temos a chamada membrana interóssea. Membrana interóssea. O que é? Primeiro, nessa articulação chamada membrana interóssea, vamos encontrar o quê? Tecido conjuntivo em forma de membrana, em forma de uma faixa, né? E por que se chama interóssea? Porque está entre um osso e o outro osso. Membrana interóssea, tá? Nesse caso da figura, esta membrana interóssea tem um nome. Rádio ulnar. Membrana interóssea, rádio ulnar. Por quê? Porque está entre o rádio e a ulna. Né? Está entre o rádio e a ulna. Por isso, membrana interóssea rádio ulnar. Existe outra membrana interóssea? Sim, entre a tíbia
E a fíbula se chama membrana interóssea tibio-fibular.